Oi, pessoal. Meu nome é Giovana Correia, eu sou advogada e professora aqui no Trilhante. A gente vai falar nessa aula sobre o direito processual do trabalho, em especial sobre as capacidades que existem na Justiça do Trabalho. O conteúdo dessa aula é bem parecido com a de processo civil, mas a gente vai ter algumas particularidades que a gente vai ver daqui a pouco. Vou começar fazendo uma breve introdução, só para a gente lembrar alguns aspectos básicos. Bom, primeiramente a gente precisa lembrar do conceito de partes, que é um conceito que nós pegamos emprestado lá do direito civil. O autor é aquela parte que tem uma pretensão, e o réu é aquela pessoa contra quem se direciona essa pretensão. Essas pessoas, que são os postulantes da ação, o autor e o réu, são conhecidos também por sofrerem os efeitos da relação processual. Então, todo aquele indivíduo que integra a relação processual e que dela sofre seus efeitos é chamado de parte. Por outro lado, obviamente, que quem não faz parte do processo é chamado de terceiro, porque ele não entrega a relação processual e dela também não sofre os efeitos diretamente. No âmbito do processo do trabalho, nós temos uma nomenclatura especial. O autor é chamado de reclamante e o réu é chamado de reclamado, e a ação trabalhista é chamada de reclamação trabalhista. Vamos agora entrar no tema da nossa aula. A primeira capacidade que existe é a capacidade para ser parte. É uma capacidade relacionada à personalidade civil das pessoas. Essa capacidade é a aptidão que o indivíduo tem de ser o titular de direitos e deveres, ou seja, é a possibilidade que eu, Giovana, ou você, aluno, tem de ser autor ou réu em uma demanda. Para que eu possa ser parte, basta que eu tenha essa personalidade jurídica. Aqui a gente vai ter que lembrar uma coisinha importante em relação à capacidade civil das pessoas físicas. Quando o indivíduo nasce, ele é registrado no cartório e ele faz o seu registro civil. Esse é um registro meramente declaratório, porque eu já tenho a minha personalidade desde o momento em que eu nasci. Com o registro, eu apenas vou declarar que ela existe, que a minha capacidade existe. Por exemplo, um recém-nascido tem capacidade de ser parte em uma ação, porque ele tem sua personalidade reconhecida. Então, em relação às pessoas físicas, isso é bem tranquilo. Qualquer pessoa física pode ser reclamante ou reclamada em uma ação trabalhista. Mas quando a gente fala das pessoas jurídicas, entra aí um pouquinho de dificuldade, porque a pessoa jurídica também pode ser parte, mas acontece que a pessoa jurídica é um ser abstrato, é uma criação do mundo jurídico e do ser humano, e ela só vai adquirir a sua personalidade com o registro no órgão competente. Antes de ser feito esse registro, a pessoa jurídica não existe, então não tem essa respectiva personalidade, e, portanto, ela não pode ser parte. A segunda capacidade que existe na Justiça do Trabalho e também na Justiça Comum é a capacidade processual. E essa capacidade está relacionada à capacidade civil das pessoas. É a possibilidade que uma pessoa tem de realizar os atos da vida civil. É a aptidão para a prática de atos processuais sem a necessidade de assistência ou de representação para suprir eventual incapacidade. No exemplo que eu tinha dado, o recém-nascido, embora ele possa ser parte, porque ele tem a personalidade civil desde quando ele nasce, ele não tem capacidade de estar em juízo, porque ele não consegue praticar os atos da vida civil sozinho. Ele vai precisar estar representado em um processo. Desse modo, só vai ter a capacidade para estar em juízo aquele que for maior e plenamente capaz, pela norma de direito material, seja pelo direito civil ou pelo direito do trabalho, que é o nosso caso aqui na aula. O terceiro e último nível de capacidade que existe é a capacidade postulatória. Essa capacidade é a aptidão técnica para a prática dos atos processuais, ou seja, eu vou ter a capacidade postulatória quando eu puder praticar aquele ato no processo sozinho. É como peticionar, dar andamento ao meu processo. Como vocês já devem estar imaginando, a capacidade postulatória está relacionada à atuação do advogado, porque é só o advogado que, em regra, dispõe de meios técnicos para praticar os atos processuais. Acontece que aqui a gente tem uma diferença entre o processo civil e o processo do trabalho. A regra no processo civil é da obrigatoriedade da indicação de um advogado para acompanhar o processo, mas no processo do trabalho a gente tem algumas regras próprias. A CLT, no artigo 791,
disse que os empregados e empregadores podem acompanhar pessoalmente as suas reclamações na Justiça do Trabalho. Isso significa que as partes podem atuar sem advogado na Justiça do Trabalho. Isso é chamado jus postulandi. Acontece que o jus postulandi não é tão simples assim. Ele não cabe em todo e qualquer caso da Justiça do Trabalho. Ele possui alguns limites estabelecidos pelo próprio artigo 791. O primeiro limite é que o artigo 791 diz que o jus postulandi se aplica apenas para empregadores e empregados ou pretensos empregadores e empregados. E isso significa que o jus postulandi somente é válido nas ações que tratam sobre relação de emprego. Parece aqui que a gente tem uma contradição, né? Porque a intuição que nós temos é de achar que a Justiça do Trabalho só trata de relação de emprego, mas não é bem assim. A gente vai ver que a competência da Justiça do Trabalho é mais ampla do que isso, mas a gente vai deixar isso lá para a aula de competência. Por enquanto, temos que guardar aqui apenas que o jus postulandi só se aplica às ações que tratam da relação de emprego. A segunda questão é que o artigo também fala que em reclamações trabalhistas. Isso quer dizer que o jus postulandi não cabe em ação rescisória, no mandado de segurança e nem na ação cautelar. O terceiro ponto é que o artigo fala em acompanhar as reclamações trabalhistas até o final. E isso no começo foi muito discutido, porque a gente não sabia o que o legislador quis dizer com até o final. E para isso veio o TST e definiu na súmula 425 que o jus postulandi é limitado às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Portanto, ele não vai aplicar. O jus postulandi não se aplica à ação rescisória, à ação cautelar, ao mandado de segurança, conforme a gente acabou de ver, e ele também não vai ser aplicado aos recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Por hoje é só, pessoal. Fico por aqui e até a próxima.